Shalom, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva, podcast Ofício das Leituras. E hoje nós estamos então iniciando o nosso Rosário Universal. Hoje é segunda-feira e esse áudio aqui é de um comentário sobre o terço, o Rosário, os Mistérios da Origem, que é proposto para ser rezado às segundas-feiras. Se você não escutou o nosso áudio sobre o Rosário Universal, veja no nosso podcast Ofício das Leituras, uns 2 programas anteriores aí, onde eu explico o Rosário Universal, para você entender melhor. Hoje eu vou explicar só o Rosário da segunda-feira, só o texto de segunda-feira, ok? Os Mistérios da Origem. Então hoje, na segunda-feira, nós contemplamos o mistério da Santíssima Trindade. Vamos ver cada mistério aqui. Então, o primeiro mistério é um mistério, contemplamos o mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério dos mistérios. Veja, meus irmãos, quão importante é contemplar a Santíssima Trindade. E o texto da leitura brevíssima é retirado do Catecismo da Igreja Católica, número 234, que diz para nós: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Então ele é um mistério central. Nós começamos o nosso rosário meditando o mistério central de todos os mistérios do Santo Rosário. Olha que lindo isso, que profundo isso. Continua o catecismo: mistério de Deus em si mesmo e fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. Então, na Santíssima Trindade nasce todos os outros mistérios da fé. Então veja que providencial a gente ter o mistério da Santíssima Trindade como mistério chave, o mistério que abre as portas da nossa contemplação nessa semana. Eu quero ler o texto daqui porque é belíssimo, né? Diz assim o catecismo: é o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Olha que lindo isso. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Então vejam só que belíssimo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério Pai de todos os mistérios. Isso é a leitura brevíssima, é a chamada do mistério. Você vai ouvir aí no áudio, né? Mas nós temos a leitura breve. Lembra que eu expliquei no áudio sobre o Rosário Universal? Nós temos a leitura brevíssima, a leitura breve e a leitura longa. A leitura breve, eu recomendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, alguns parágrafos, ou o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ou o Yucat, né? Quem não sabe, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele é um resumo de perguntas e respostas do Catecismo. E o Yucat também é um resumo de perguntas e respostas. Só que a diferença entre o compêndio do catecismo e o Yucat é que o Yucat foi feito mais para os jovens. Então ele parece uma revista, ele é muito bonito, muito belo, o Yucat. Então se você tem em casa o catecismo, ou o compêndio, ou o Yucat, você vai poder fazer uma leitura mais aprofundada desses mistérios, porque geralmente eu recomendo que quando tem alguns parágrafos relacionados aos mistérios contemplados, eu os coloco aqui. Então, se você não tem o catecismo, tem o Yucat, fica tranquilo, vai ter passagem lá no Yucat, né? Se você não tem nenhum dos 3, eu recomendo que você adquira um dos 3. É importantíssimo a gente ter o catecismo da Santa Igreja. E como leitura longa, aí eu coloco bem mais parágrafos a serem meditados sobre o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você quiser aprofundar o mistério da Santíssima Trindade, aqui neste e-book, a gente tem aqui o áudio que a gente está publicando hoje, mas para ter acesso a essas leituras mais
profundas e longas, você adquire o nosso e-book aí, que você vai estar ajudando o podcast Ofício das Leituras a continuar o seu trabalho de evangelização, que a gente tem que pagar a plataforma. Ok, meus irmãos? Nesse dia de hoje, esse é o primeiro mistério. O segundo mistério, isso é só o primeiro mistério, Pai Nosso, Deus, Ave Maria. Aí vem o segundo mistério. O segundo mistério a gente vai contemplar a criação do mundo espiritual. Então, Deus cria o mundo sobrenatural, Deus cria os anjos, né? Uma vez que Deus cria os anjos, Deus os submete a uma prova. E aí há um racha, onde temos os demônios e temos os anjos de Deus. Então a gente contempla todo esse mistério do mundo sobrenatural. No terceiro mistério, a gente vai contemplar a criação do mundo material. E aí a gente contempla a criação do universo, como Deus fez o universo. Com Big Bang ou sem Big Bang, não nos importa. O que importa é que Deus fez todas as coisas, né? Deus criou o universo, Deus criou a vida, a vegetação, os animais, e criou o homem, a sua imagem e semelhança. E esse homem peca, esse homem trai Deus. Então a gente contempla todo esse mistério dessas primeiras páginas do Gênesis, esse mistério da criação do mundo material e do homem e o pecado original. No quarto mistério, então, uma vez que o homem traiu Deus, o homem é expulso do paraíso, Deus então quer voltar ao homem. E aí nós vamos contemplar no quarto mistério a aliança de Deus com os patriarcas, o chamado de Deus aos patriarcas, o chamado de Deus a Abraão, a aliança de Deus com Abraão e com seus filhos, né? Então, nós vemos aqui a ação de Deus na história. E no quinto mistério, nós vamos contemplar a Páscoa da libertação, onde Deus liberta o povo do Egito, chama Moisés, né, e liberta o povo. A Páscoa da libertação, o povo sai da escravidão do Egito para ser povo de Deus, para ser escravos de Deus, para serem pertencentes a um Deus que agora é um Deus que se dá como pertença a seu povo. É uma dupla doação. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Amados, esses são os mistérios da segunda-feira. Segunda-feira que nós rezamos ao Espírito Santo, rezamos pelas almas do purgatório, e nós temos agora o segundo pilar, que são as nossas meditações ascéticas. Então a gente propõe, né, o mandamento para ser feito exame de consciência no dia de hoje é o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão, não tomar o nome de Deus em vão, respeitar aquilo que é sagrado, respeitar tudo aquilo que é de Deus, da igreja, tudo aquilo que é consagrado, o nome de Deus, as coisas de Deus, os santos de Deus. Não tomar seu santo nome em vão, respeitar aquilo que é de Deus, inclusive nós, inclusive a sua criação. Isso no primeiro nível, né? No segundo nível, nós temos esses 4 níveis de contemplação ascética, né? Como eu falei para você, primeiro nível os mistérios e os mandamentos. O segundo nível, os vícios e as virtudes. O terceiro nível, o Pai Nosso e os dons. O quarto nível, as obras de misericórdia e as bem-aventuranças. Amados, esses 4 níveis têm uma certa relação com as 3 idades da alma, com as 3 conversões, com as 7 moradas, as 7 salas do castelo de Santa Teresa. Então tem uma certa relação, porque a gente vai buscar essa santidade, a gente faz todo o esforço ascético para sermos iniciantes na caminhada com Deus, para que depois nós vamos buscar o avanço, né? Avançados e depois os perfeitos. Veja que no primeiro nível, então hoje, no dia de hoje, é o mandamento,
não tomar seu santo nome em vão. No segundo nível, nós vamos combater o pecado da inveja, né? O pecado capital da inveja, e nós vamos buscar a virtude da fé, a virtude teologal da fé. Justamente hoje, que é a contemplação da Santíssima Trindade, a contemplação da criação de todas as coisas, nós vamos meditar aqui a fé de Abraão, a fé de Moisés, a virtude teologal da fé. E vamos combater a inveja que o diabo está, o diabo é o invejoso, né? O que caiu lá no segundo mistério. Então, nós estamos contemplando aí. No terceiro nível, né, nós vamos para a súplica do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nessa súplica do Pai Nosso, nós pedimos que assim como a vontade de Deus se faz no céu, seja feita aqui na terra. Justamente nessa contemplação da criação do céu e da criação aqui da terra. Amados, e o dom que nós vamos pedir hoje é o dom da ciência. Nós vamos clamar ao Espírito Santo o dom da ciência. Hoje também a gente vai buscar praticar a obra de misericórdia espiritual, suportar pacientemente as pessoas incômodas, e a obra de misericórdia corporal, visitar os encarcerados. A bem-aventurança a ser contemplada, meditada, é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, meus irmãos, são essas reflexões ascéticas, e em cada mistério, como eu falei no áudio anterior, eu coloquei algumas jaculatórias que nos relembram essas meditações ascéticas. Veja que no primeiro mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, a jaculatória é: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então a gente lembra da virtude da fé, a gente pede a Deus essa fé maior, justamente no mistério da Santíssima Trindade. No segundo mistério, que é a criação do mundo espiritual, a jaculatória é: fortalecei em nós, Senhor, a virtude da caridade, para melhor combatermos o pecado capital da inveja, que junto com a soberba levou parte dos anjos a caírem. Então aqui nós estamos colocando a virtude da caridade como o contraponto à inveja, à soberba, que foi o que fez os anjos caírem. Nós clamamos a Deus, né, que caia de nós, que seja vencida em nós a inveja e a soberba. No terceiro mistério, que é a criação do mundo, a jaculatória é: vem Espírito de ciência, seja o mestre de nossas almas e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos, que possamos compreender os mistérios principais da nossa vida e o nosso chamado. Então vejam, meus irmãos, a importância do dom do Espírito Santo de ciência, para que ele possa ser o mestre das nossas almas, que o Senhor nos dê ciência do que é bom, do que é mal, para que nós possamos pôr em prática a sua vontade, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus, para que nós possamos compreender os mistérios da ação de Deus na nossa vida, o chamado que Deus tem para nós, a resposta que o Senhor quer de nós. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, o Senhor nos colocou nesse mundo, então nós precisamos do dom de ciência para poder compreender o querer de Deus na nossa vida, na nossa história, o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer de mim, qual o plano de Deus na minha vida. Eu fui criado também, não foi só Adão e Eva, eu não estou contemplando só o Gênesis, eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor, e eu sou chamado a não sucumbir como sucumbiu Adão e Eva, a vencer a tentação da serpente. Então vem Espírito Santo de ciência, dai-me as luzes necessárias para fazer a vontade de Deus na minha vida. No quarto mistério, a aliança de Deus patriarcas, a jaculatória é: afastai de nós, Senhor, o pecado da infidelidade, da heresia e da apostasia, que sejamos homens de fé íntegra, segundo a santa vontade, em honra ao vosso santo nome. Aqui, meus irmãos, eu tirei justamente da Suma Teológica,
porque nós temos aqui a virtude da fé. Nós pedimos a Deus que nos afaste do pecado da infidelidade, heresia e apostasia. São os 3 inimigos da fé, da virtude teologal da fé, conforme Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Então aqui eu peço ao Senhor que eu possa ser vencedor desses 3 tipos de pecado. Que sejamos homens de fé íntegra, segundo a vontade de Deus, em honra ao santo nome de Deus. Eu preciso honrar o nome de Deus, que é justamente a súplica do Pai Nosso. Então, meus irmãos, nós precisamos honrar o nome de Deus, que é também o mandamento, né? Não tomar seu santo nome em vão. O nome de Deus está gravado em nós. A nossa santificação ou a nossa perdição é uma ofensa ao nome de Deus. A nossa santificação é honrar o nome de Deus, porque o nome de Deus está em nós. Está em nós. Isso é uma verdade profundamente teológica, que não cabe aqui eu explicar melhor isso. E no quinto mistério, a Páscoa da libertação, né, do povo da escravidão. Então aqui nós temos a jaculatória. Pedimos, Senhor, que nos livreis dos pecados graves da blasfêmia, da cegueira da mente e embotamento do sentido, e que possamos ter misericórdia para com os que choram, os inconvenientes e os destituídos de liberdade. Veja que aqui eu trago mais três inimigos da fé que São Tomás de Aquino traz na Suma Teológica. Na verdade, não são 3, são 6. Então eu trago aqui o pecado da blasfêmia, da cegueira da mente e do embotamento do sentido. Se você quer aprofundar isso, você vai ter que pegar a Suma Teológica, você vai ter que pegar lá sobre a virtude da fé, e aí você vai ver os inimigos, né? Os perigos à virtude da fé. Então, meus irmãos, e aí eu peço aqui, né? E que possamos ter misericórdia para com os que choram. Os inconvenientes é justamente as obras de misericórdia. Suportar os inconvenientes. E os destituídos de liberdade, quer dizer, aqueles que estão na prisão, que precisam da nossa misericórdia, que precisam ser convertidos, que precisam ser salvos. Cometeram algo ilícito, estão lá presos, ou não, quantos injustamente estão aprisionados. Então nós somos chamados a rezar por eles, a resgatá-los, né? E ter misericórdia para com os que choram, né? Os que sofrem, é justamente a bem-aventurança. Meus irmãos, é essa a reflexão de hoje para segunda-feira, que você possa rezar esse terço de forma profunda, né? Faça essa meditação, faça essa reflexão aqui, entenda a profundidade da coisa e vá lá agora e reze o terço. Tem o áudio MP3 e nós estamos publicando logo depois desse áudio aqui, e quem quiser adquirir o e-book, você vai poder acompanhar também no e-book. Nós temos o e-book no Kindle, na Amazon. Você pode, se você tem um Kindle, você pode baixar, comprá-lo, adquiri-lo lá na Amazon, tá o link aí. Ou se você quiser em PDF ou EPUB, tem também o link aí, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã se Deus quiser.